A nossa aula está começando e o tema de hoje é: o meu pastor, ele fala muito rápido. O que eu faço? E agora? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Às vezes, pessoal, isso pode acontecer. De uma pessoa, um palestrante, um professor, um pastor mesmo, está pregando, falando muito rápido. E ali na igreja, no culto, você está ali sinalizando, e aí como que faz? O que fazer? É uma situação, assim, em alguns momentos embaraçosa, em alguns momentos muitas pessoas, por conta disso, acaba tendo muito nervosismo, acaba esquecendo sinais, dando branco e passando essa insegurança para todo mundo que está ali, para os surdos, para até mesmo quem está ali falando ao microfone, e a pessoa acaba passando essa insegurança. Então a gente vai falar sobre isso, né, nesta aula. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente vai falar essa questão de pregação, é que existe igrejas e existe liturgias diferenciadas. Ou seja, tem vários tipos de igreja, tem várias denominações. Então, existem igrejas que têm o costume de ter a pregação como uma revelação. Então, tem alguns momentos durante o culto em que tem a revelação da palavra, ou seja, é algo que não é programado, não é organizado, e aí acontece essa pregação, tá? Acontece a leitura do texto bíblico e a pregação, tá? O que acontece? Pode acontecer de ter um pastor, um ancião, uma pessoa que vai estar desenvolvendo ali, né, e falando muito rápido. E aí, o que fazer? Né? E é sobre isso que a gente vai estar comentando. Só que tem outras igrejas que já têm esse costume de se organizar, tá? E de consegue entregar o esboço, o tema da pregação de forma antecipada. Mas às vezes, mesmo assim, o pastor fala muito rápido. Às vezes, a fala dele pode dar algumas complicações na hora de a gente conseguir escutar. Então, tem alguma diferenciação nesse sentido. Mas a gente vai conversar e tentar explicar maneiras e estratégias fáceis de você conseguir melhorar essa compreensão e não ficar tão perdido assim. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala de igrejas diferentes, denominações, tem igreja que tem, por exemplo, na sua liturgia ou no seu cronograma de culto, duas leituras bíblicas. Então tem igrejas que chega, faz uma leitura bíblica, só que essa leitura bíblica, ela não vai ser explicada depois, ela não vai ser pregada depois. É uma leitura bíblica para introduzir o culto. Então isso acontece. E aí depois, né, mais para o meio do culto, depois de louvores, existe aí sim aí a leitura de um texto bíblico e esse texto será utilizado para a pregação. Então tem igrejas que tem esses dois momentos. Só que tem igrejas que é apenas a leitura do texto da pregação. Tem igrejas que é direto o texto bíblico da pregação. Então a gente vai pensar nesses dois casos, tá? Por exemplo, quando a igreja tem esses dois momentos, a leitura de um texto bíblico que a gente pode considerar aí, que não será explicado depois, né? O que a gente faz? O pastor está falando rápido, ele está lendo rápido, é um texto que não vai ser explicado depois. Como que a gente faz? Né? Então, nesse primeiro momento, é importante a gente procurar, tá? Conversar e entender que textos assim, eles são importantes, sim. Eles dão um norte para o culto, sim. Eles começam uma organização de pensamento. Ainda mais, por exemplo, quando tem cultos que são temáticos. Por exemplo, culto da família. Então, às vezes, né, tem pessoas que têm um culto denominado da família. Aí usa um texto bíblico para introduzir, falando sobre família, por exemplo. Tem cultos que às vezes a gente já viu, né, realizar, que são, por exemplo, o culto do amigo. E aí, a primeira leitura, a introdutória, é para falar sobre a questão de amizade, mas ainda não é a pregação, tá? Então, o que é importante? O importante é você focar no sentido daquele texto. Às vezes vai ser um texto que vai ser lido muito rápido. Foque no sentido. Qual que é a ideia que está se querendo ser passado ali?
Então, por exemplo, num caso como esse que a gente explicou, tá falando aí, a gente poderia falar um texto bíblico. Um exemplo, Provérbios 17 e o verso 17. Um exemplo, só para a gente conversar aqui. O texto é sobre amizade. Então, o texto fala: em todo tempo ama o amigo e na angústia faz o irmão. Qual que é o sentido disso? Qual que é a parte principal? É que em todos os momentos, se você estiver com uma pessoa, se você estiver num relacionamento, numa amizade, num companheirismo, essa amizade tende a crescer, a ficar mais forte, a ficar mais combinada, né? Mais junto, mais íntimo, né? Mais íntimo, né? Mais próximo. Então, esse é o sentido. Então, se foi lido muito rápido, como eu tentei falar aqui, né, para ver a questão da Kelly interpretar, ela foi pegando o sentido de amar a pessoa, desse relacionamento. Então, vocês percebem? Então, quando for feita uma leitura que não vai ser a pregação, procure estar focando no sentido. O pastor vai ler rápido, então você procure se organizar no sentido, porque não vai ter um tempo para explicar depois. Muito bem. Aí entra uma observação aqui, tá, pessoal? Esses textos é interessante que eles sejam anotados. Para quê? Para que você possa ter a possibilidade de explicar de uma forma mais detalhada num pequeno grupo, num discipulado, num aconselhamento para surdos, né? Ou numa EBD, uma escola bíblica para surdos. Então aí você consegue explicar de uma forma bem mais detalhada. Então você pode falar, ó, lembra aquele texto que falou na aula, no culto passado, de Provérbios 17 e o verso 17? Então, lembra o sentido? Então ele explica isso, detalhe. Aí você vai detalhando, explicando, mostrando de forma visual. Aí você consegue fazer de uma forma mais assertiva. Então é um parênteses, uma observação importante. Agora a gente vai para a parte da pregação, que todas as igrejas têm, tá? É a parte da leitura do texto e aí logo vem a pregação, né? Então, quando a gente pensa nisso, vem um momento onde tem a pregação, a leitura do texto, só que esse texto vai ser explicado depois. Aí já é uma outra estratégia que a gente pode utilizar. Aí são outros momentos que a gente pode se organizar. Então, mesmo o pastor lendo rápido, a gente sabe que vai ser explicado depois, organizado depois. E a gente pode estar procurando estratégias para melhorar isso. Então, pessoal, como o Gisele disse, nesse segundo momento, a gente vai ter, perdão, o tempo da pregação para explicar, certo? Então, aqui algumas estratégias. Para você não ficar muito perdido, afoito aí, porque o pastor está lendo correndo, você está perdendo informações, é importante o quê? A princípio, eu vou ouvir, certo? Que o pastor está lendo, e vou situar o que ele está lendo. Que texto é esse? Que história é essa? Quem são os personagens? Então, eu vou dar aí um tempo de espera que a gente chama de delay. Então, vou esperar, vou processar ali. O que o pastor está falando? Vou me situar, vou me inteirar do que está sendo falado. E aí, quando eu entender o que é que o pastor está lendo, o que é, eu vou interpretar esse sentido, o que é esse texto, né? É importante esse delay porque ele permite que a gente faça os processos mais adequados no momento da nossa interpretação, tá? Uma dica, pessoal, para você que está começando, para você que já interpreta, já aconteceu comigo também, é que na hora desse delay, que nós vamos ouvir o que o pastor está lendo, ou o que ele está explicando, eu vou dar esse tempo, esses segundos, que são segundos, tá? Não vou ficar ali 1 minuto, 2 minutos parado, não. O pastor está ali falando, a pessoa está ali ministrando, eu vou ficar lá 5 minutos esperando. Não, são segundos, tá? Segundos ali que eu tenho para processar o que está sendo dito e me interagir ali, qual é o contexto que está sendo ministrado. Então, quando eu vou fazer esse delay, eu não posso, pessoal, ficar olhando para o ministro. Por exemplo, eu estou lá e fico, como o Gisele está dando um exemplo aqui, olhando ali para o ministro. Por quê? Isso já vai passar uma mensagem para os surdos que você está inseguro, que você está se sentindo inseguro, tá? Então, mantenha o contato visual com o surdo durante esse delay. Mantenha o contato visual e uma postura, tá? Uma postura. E nesse momento eu vou estar ouvindo,
processando mentalmente, adaptando e sinalizando. Tudo isso em questões de segundos, tá, pessoal? Mas é importante que você faça isso, que tenha esse momento de espera, porque quanto mais você interprete junto com o ministro, junto com o pastor, mais no português sinalizado a gente acaba caindo, tá? Porque a gente acaba interpretando sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. E a gente acaba caindo no português sinalizado e confundindo os surdos. Então é importante que eu mantenha esse delay, mantendo o contato visual com os surdos, tá? Compreendendo ali qual que é o contexto e lembrando que depois o pastor vai explicar melhor o que ele está lendo. Então pode ser que ele leia rápido e que a gente não consiga transmitir tudo, né, para os surdos. Então eu vou pegar o significado daquilo, o contexto, eu vou pegar o contexto que o pastor leu, vou fazer uma interpretação e depois na hora da pregação o pastor vai estar explicando mais detalhadamente. Então vou ouvir, dando delay, vou processar na minha mente qual o contexto, o que o pastor está falando, de quem que ele está falando, e depois eu vou adaptar, né, para ficar mais claro possível para o surdo e sinalizar. Tá bom, pessoal? Uma dica aí, uma estratégia para vocês. Isso aí. E aí, além dessa questão, pessoal, como que é importante isso, esse processo de espera, né, de segundos, a gente vai dando esse delay, a gente vai entendendo, como a Kelma falou, o contexto, qual que é o sentido, o personagem, se tem ou não, qual que é aquela fala, o que está situado, porque aí, desculpa, a gente entra num ponto muito interessante aqui, que é a questão de a gente interpretar o sentido e não palavra por palavra. Então, neste momento aqui, você vai passar o que significa aquele texto. Então, ele falou rápido. Você vai passar o que significa. Certo? Vai passar o sentido. É essa a preocupação naquele momento. Por quê? Porque vai ser explicado depois. A pregação, normalmente, ela vai embasada em 3 partes. Tá? A primeira parte é a introdução. A segunda parte é o corpo da mensagem, né? Ou vamos falar, a estruturação dela. E depois tem a conclusão. Então, pensando de forma resumida nesses 3 pontos, a introdução ela já vai explicar o que foi lido. Então, vai explicar, por exemplo, qual que é a cidade, vai explicar quem que são os personagens, quem está naquele contexto, quem falou com quem, né? Qual personagem falou, por exemplo, Jesus falou com os discípulos, ou os discípulos falaram com Jesus, qual que é a distribuição de espaço. Então, isso aí vai acontecer na introdução. E aí depois, sim, vai acontecer a questão da aplicação, da estruturação, e aí depois conclui. Então, quando a gente sabe que o pastor fala muito rápido, a gente vai utilizando essas estratégias do delay, a gente já vai utilizando a estratégia de interpretar o sentido na hora da leitura do texto, porque depois vai ser explicado, a gente vai ter um tempo mais calmo para ir se organizando e melhorando aí, né, a nossa sinalização, né? É isso aí, pessoal. Outra dica para vocês, nós estamos dando dicas de estratégia para melhorar. Caso isso aconteça na igreja, se o pastor fala rápido, se às vezes a gente não tem uma fluência para acompanhar mesmo, assim, mesmo usando a nossa interpretação simultânea, evitar soletração, tá, pessoal? Mas, Karen, o que é soletração? Evitar ficar usando o alfabeto, tá, pessoal? Então, eu tô ouvindo ali o que o pastor tá falando e tô aqui fazendo o alfabeto o tempo todo. Então, é importante você evitar, porque esse alfabeto manual, essa soletração, ela é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Ela não é Libras. Talvez você já tenha recebido, isso aconteceu comigo, de algum surdo, dar aquele papelzinho com alfabeto manual, aqueles adesivos que muitos deles vendem. E quando eu peguei aquele adesivo a primeira vez, eu achava que língua de sinais era somente aquilo. Se eu aprendesse o alfabeto, eu já saberia me comunicar com os surdos. E não é bem assim. Ele é um empréstimo linguístico para que eu possa ali fazer uma sinalização caso não tenha um sinal ou para nomes próprios, enfim. Então, eu vou evitar usar, tá bom, pessoal? Evitar ao máximo usar a soletração, tá? Porque ela não é Libras. E também, pessoal, quando a gente usa muito a soletração, fica uma interpretação muito cansativa. Logo, os surdos vão perder o interesse de estar olhando vocês, porque nem sempre eles pegam a soletração, porque lembrando que muitos surdos têm dificuldade na língua portuguesa,
Muitas das vezes nós vamos fazer uma soletração muito rápida e os surdos não vão compreender, então vai ficar algo cansativo, algo que eles têm que fazer um esforço muito grande para compreender e eles acabam não olhando a nossa interpretação e a gente não acaba sendo tão claros assim para ele, não alcançando o nosso objetivo, que é transmitir a palavra de Deus com clareza, tá? Então evite usar a soletração toda hora. É claro que muitas das vezes a gente vai ter que usar, por exemplo, o pastor fala, abra sua Bíblia em Êxodo. Às vezes o surdo é novo, eu vou lá fazer a soletração para ele Êxodo e apresento o sinal. Algumas vezes a gente vai usar, tá? Mas usar sempre não é o ideal, ok? É isso aí, pessoal. Porque, assim como a Kerma falou, né? Tem alguns momentos que a gente vai utilizar, certo? Só que não são todos os momentos. E não é porque, por exemplo, ele falou muito rápido e você não entendeu uma palavra que você vai ficar usando isso aí, tá? É muito importante isso ficar claro. São estratégias, momentos adequados para você utilizar. E aí, pessoal, pensando nisso, o que acontece, né? A gente disse, vai ser a leitura bíblica. Então, nessa leitura bíblica, evitar ficar fazendo utilizando muito o alfabeto manual. É importante pensar a questão do delay, é muito importante. Interpretar qual que é o sentido daquilo. Por quê? Porque o seu foco agora, né? Agora, o seu foco vai ser na explicação. Entende? O foco principal seu é na explicação. Porque quando faz a leitura muito rápido, a gente não compreende, o foco tem que ficar na explicação daquela leitura. Então, é nesse momento aqui que é importante a gente ter esse delay. Esse delay vai ajudar muito nessa explicação. Por mais que o pastor fale rápido, nesse momento aqui é o que vai nos ajudar. Porque vai ser falada a questão de referências bíblicas, vai ser utilizado termos para explicar quem são os personagens. Então, por mais que ele fale rápido, o nosso processo não pode acompanhar essa rapidez. Por quê? Porque senão a gente vai cair no que a Kerma disse no português sinalizado. Então, ele fala rápido, não tem problema, tá? Se você tem uma liberdade, fala com ele, pastor, você consegue falar um pouquinho devagar? Se você tiver liberdade com ele, tá? Mas, se aquele é o jeito dele e não consegue, não tem problema. A gente vai ouvindo, processando e se organizando. Por exemplo, se a gente se a gente for falar biblicamente, em João, no capítulo 1, e no verso 1, fala a questão do verbo, tá? Fala a questão do verbo. E aí eu pergunto para você, que verbo que é esse? É esse verbo aqui, ó. Percebe? Então é por isso que, por mais que ele fale rápido, a gente não precisa acompanhar ele 100%. A gente tem que esperar um pouquinho, ouvir para processar o que é, tá? Porque quando a gente fala a questão do verbo, não é esse do português utilizado, não é, né? Aqui está falando de Jesus, está sendo bem explícito, né? Explicando Jesus. Então, quando ele falou a questão do verbo, no princípio era o verbo, explicando Jesus, tal, a questão do logos, é muito importante a gente deixar claro o que é, tá? A gente, nessa explicação. Porque às vezes se for ler, vai falar a questão do verbo, e aí vai explicar que é uma palavra utilizada em outro idioma, no grego, há muito tempo, enfim, vai explicar. Então aí o foco tem que estar na explicação, entendeu? Por isso tomar um cuidado nessa questão de rápido. Por exemplo, em João, no capítulo de número 8, o verso 32, é um texto muito conhecido, e vira e mexe a gente consegue ouvir falar sobre esse texto. Ler, música, enfim. Que é o texto onde fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto, tá? Então depois você lê. E aí, que verdade que é essa? É essa verdade aqui, ó. Isso, 32. Essa é a verdade aqui. Percebe? Então, o cuidado que a gente precisa tomar na hora de a gente estar processando essa informação. Porque o pastor está falando muito rápido. Ele está dizendo muito rápido. Ele está falando rápido. E aí, naturalmente, a gente vai começando a ficar nervoso. A gente vai começando a ficar um pouco desesperado. E a gente quer acompanhar aquela rapidez. Certo? Então ele fala, olá, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graça e paz de Deus. E ele vai falando. E aí você quer acompanhar a rapidez. Certo?
Você tem que acompanhar. Então, você tem que tomar um cuidado, porque senão aí você vai utilizar, você vai falar assim, a verdade libertará, né? Por exemplo, faz assim, ó, verdade libertará. Então, dependendo do contexto, você pode estar dizendo que você fala assim, ah, verdade, tá liberado, ou tá livre, percebe? Dependendo do contexto, você pode mais confundir do que esclarecer. Então, nesse caso, a verdade, quem que é? É Jesus, ele está dizendo, né? Eu sou a verdade. Então, Jesus está explicando, né? Que ele é. Então, quando ele está falando dele, da pessoa dele, você pode utilizar o sinal de Jesus explicando isso, tá? Por quê? Porque depois vai vir uma explicação mais detalhada, vai vir uma estruturação da mensagem, tá? Então, é uma dica muito importante, tá? Para a gente não cair na tentação de querer acompanhar o pregador e a gente não focar na explicação que vai vir a seguir, né? Então, pessoal, todo esse processo que a gente vem falando aqui para vocês, no começo, quando a gente está começando a interpretar, vai ser difícil, tá, pessoal? Vai ser difícil, sim, tá? A gente vai encontrar aí alguns obstáculos, a gente vai errar, tá? Eu não vou falar para vocês, vocês já vão chegar acertando tudo. Não. Até hoje a gente encontra dificuldades, por mais fluência às vezes que a gente tem, a gente encontra dificuldades, porque é um processo mental que é preciso ser muito rápido, né? Igual eu falei para vocês, são segundos. Então, esses processos mentais de ouvir, entender, adaptar, é difícil, tá? Essa tomada de decisões, que sinal eu vou utilizar, como eu vou interpretar esse contexto, entender o contexto, igual o Gisele deu os exemplos aqui para vocês, de João, capítulo 1, versículo 1, verbo. Mas que verbo? O verbo estava lá no início, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas que verbo, né? Eu preciso compreender o contexto. Daí uma dica também, né, Gisele? Que a Bíblia é uma ferramenta importantíssima para o intérprete. O intérprete precisa conhecer a Bíblia, ele precisa entender o que está falando, tá? É importante mesmo a gente saber do que está falando, é o nosso contexto de interpretação, é o nosso lugar onde a gente está executando ali a nossa tarefa, a gente precisa dominar, tá? Os assuntos relacionados à Bíblia. Mas o que a dica que eu quero deixar para vocês é que quanto mais vocês praticarem, tá? Não é porque você não conseguiu que, eu não vou mais, eu vou desistir. Porque eu já me senti muitas vezes assim, de chegar lá na frente e o pastor às vezes tá falando muito rápido, ou tá falando textos às vezes que eram muito difíceis e eu não consegui, e eu ficar focado mais na palavra e no sinal, na palavra no sinal, e não no sentido, como o Gisele deu a dica aqui, e eu atropelar as coisas, sair dali triste porque eu não consegui passar a mensagem e não querer mais. Então, a dica quanto mais você pratica e não desiste, quanto mais você está ali fazendo aquilo, mais habilidade você vai ganhando, mais competência você vai ganhando, porque são as competências, a gente tem algumas competências do tradutor e intérprete de Libras, ele precisa ter algumas competências, e essas competências a gente vai ganhando praticando. Quanto mais você ter essas competências e essa habilidade, mais fluência você vai ganhando, mais estratégias você vai adquirindo para interpretar, mais clara vai ficar a sua interpretação, tá? Então, não deixe de praticar, vá lá na frente. Tem um intérprete de apoio também, né, Gisele, nessas horas em que o pastor fala muito rápido. É importante o intérprete de apoio, porque ele vai estar olhando o pastor, talvez ele vai estar pegando mais informações e ajudando o intérprete que está ali na hora interpretando. Então, é importante que tenha um intérprete de apoio, ele vai dar aquilo que você não entende. Esse intérprete de apoio ele vai estar jogando ali, mandando sinais para vocês, situando o contexto. Então, quanto mais vocês vão praticando, vão indo lá na frente, executando, por mais difícil que esteja, mais fluência você vai ganhando, tá? A gente só ganha fluência praticando. Se eu parar, se eu estacionar, tudo que eu aprendi vai regredir. Então, pratique, porque aí, praticando, você vai ganhando essas estratégias que nós estamos aqui passando para vocês, vai ser fácil na hora. O pastor está falando isso, eu vou usar essa estratégia. O pastor está pregando sobre isso, eu vou esperar um pouco, vou entender. O pastor está pregando muito rápido, mas eu entendi qual é esse contexto, vou interpretar aqui, porque eu sei que depois ele vai explicar. Mais claro vai ficando, mais fácil os surdos vão entendendo a palavra de Deus.
É isso aí, pessoal. E uma coisa que a gente sempre fala, né? Tudo é um processo. Tem os passos que a gente não pode desistir, porque caso a gente venha tropeçar ou errar, né? Ou fazer algumas escolhas equivocadas por conta da pressa ou da fala rápida do pastor. A gente não pode se desesperar por conta disso. É por isso que essas estratégias é muito importante que a gente venha estar se desenvolvendo, crescendo, utilizando essas estratégias. Uma questão, pessoal, quando a gente fala de texto bíblico, que a irmã comentou, a importância de a gente conhecer a nossa ferramenta, conhecer a Bíblia, é que vai ficar mais fácil de a gente reconhecer quais são os textos mais lidos, qual é o texto que está sendo falado, quais são as histórias, quem são os personagens, a gente já vai conseguir saber. Então, por exemplo, se falar sobre. Ele fala assim, a gente vai falar sobre Moisés. Mesmo que ele fala rápido, a gente já vai imaginar e construir quem é Moisés, que ele ajudou o povo a atravessar o Mar Vermelho. A gente já vai construindo isso, percebe? Então falou, por exemplo, ele fala, a gente vai pregar sobre Jesus. A gente já imagina o nascimento de Jesus, a gente imagina ele na cruz, a gente imagina, né, ele ressuscitando. Então, tudo isso é um processo que vai acontecendo, né? Jesus crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, sendo assunto aos céus. Tudo isso a gente vai compreender. Por quê? Se a gente estudar a nossa ferramenta. Então, se falar, por exemplo, de Sansão, você sabe qual que é a história que está por trás de Sansão? Por exemplo, falou sobre José. Você sabe qual que é a história de José? Se falar, por exemplo, sobre. Deixa eu ver aqui. Um personagem bíblico. João Batista. Falou sobre João Batista. Falando em João Batista, vou aproveitar aqui. Não sabia que tem 3 sinais de João Batista? Sabia que tem 3 sinais para João Batista? Ó, vou aproveitar para ensinar esses 3 sinais, tá? Tem um João Batista, faz o primeiro, João Batista. Isso, tá vendo? Esse João Batista, porque fazendo a referência que ele foi decapitado. Já é uma coisa importante você saber, tá? Quando for falar desse personagem. Tem esse outro que é utilizado, é João, ó, Batista, tá? João Batista faz o J e faz como se fosse uma pessoa aqui e a outra batizando, né? Pelo processo de imersão que era o que acontecia. E o terceiro sinal para João Batista é esse aqui, ó, que é um novo sinal utilizado, tá? Para João Batista. Então você percebe que existem 3 sinais. E aí, como é importante a gente saber quem que é esse personagem, a gente saber construir, por exemplo, se falar sobre Paulo, quem é o apóstolo Paulo? Você já sabe a história? Então, é importante, pessoal, quando a gente fala a questão de a gente saber nossa ferramenta, estudar nossa ferramenta, muitas pessoas acreditam que não, né? Que só saber Libras é suficiente. Mas quando um pastor fala muito rápido, quando um pastor ele tem esse jeito de a gente falar muito rápido, só saber Libras não vai ser suficiente. A gente tem que conhecer a ferramenta, utilizar essas estratégias. Então, o que a gente pede para vocês? Procure estar colocando isso em prática. Certo, pessoal?